Então, é assim. O título da mensagem hoje que o Senhor pôs no meu coração essa semana é breve, uma mensagem breve. É a cruz do discípulo. A cruz do discípulo. É que o Senhor fez tudo para nos salvar, pagou todo o preço e mais algum para nos salvar, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele nesta vida já e tornarmos úteis a Ele e uns aos outros com muita eficácia na Sua palavra, guiada pelo Seu Espírito. Pai, obrigado, Senhor, por entendimento e revelação da Tua palavra em nossos corações, Pai. Que nós possamos agir de acordo, sem olhar para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas saber que Tu és conosco, Pai. E se Tu és conosco, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém. Então, sabemos que essas coisas, a salvação, etc., não acontece por acaso, não foi por acaso que fomos salvos, não foi por acaso que encontramos-nos com Jesus, amém? E não foi por acaso que nós nascemos de novo, mas não para continuarmos apenas na conversão, apenas como convertidos do Senhor. Agora, depois, a cruz é uma porta que se abriu para nós entrarmos no caminho de Deus e sermos discipulados por Ele, a fim de sermos as pessoas que Ele quer que nós sejamos, úteis a Ele, úteis à sua obra e úteis ao próximo. Em nome de Jesus. Aleluia. E uma pessoa convertida é aquela pessoa que aceitou Jesus e pouco mais. Não se esforça para crescer, para conhecer mais. Acha que prontos, já chega, não quero servir, não quero, vou continuar na minha. E essa é uma pessoa convertida, não é? Mas um discipulado é uma pessoa que nasceu de novo, tal como uma pessoa convertida, mas que não ficou apenas sentado aí na porta, na cruz, mas avançou, interessou-se, desejou conhecer mais de Deus, buscou o Senhor na sua palavra, permitiu ser ensinado, amém? Para que um dia pudesse ser usado por Ele, para a sua glória. Este é um discípulo, alguém que serve fielmente ao Senhor. E a razão porque o discipulado é muito importante deve-se ao facto de que a vida cristã deve ser vivida não nas experiências do passado, mas deve ser vivida à medida que nós vamos aprendendo a palavra, aplicando essa palavra em nossas vidas. Amém? Sendo cada vez mais iguais ao Senhor e cada vez menos iguais a nós próprios. É o Senhor quem opera pela sua palavra, o seu Espírito, essas coisas. Então, amados, eu não estou a falar em religiosidade, não estou a falar de sermos religiosos. Eu estou a falar que nós temos um relacionamento com o Senhor e nossos corações estão ardentes, querer conhecê-lo mais e melhor, queremos agradá-lo mais e melhor, com mais qualidade, com mais excelência. Queremos ser úteis para Ele, segundo a sua vontade em nossas vidas. Queremos fazer parte do discipulado da sua igreja, do crescimento da sua igreja, da glória e a honra do Senhor aqui na terra. Queremos participar com isso, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. O nosso querido amado apóstolo Paulo, referindo-se à religião, ele diz que ele está a orar pelos seus compatriotas israelitas, não é? Seus irmãos naturais, do mesmo povo, para que sejam salvos. Ele referindo-se aos religiosos, não é? Os fariseus, os saduceus e tantos outros. E ele diz lá em Romanos 10, 1 a 4, Romanos 10, 1 a 4, o apóstolo diz o seguinte. Olha, 1611. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos.
Eles eram religiosos, fariseus, saduceus, mas não eram salvos. Não é? E ele continua. Porque eu lhes dou testemunho, eu reconheço que eles têm zelo de Deus. Têm zelo, querem as coisas de Deus, têm zelo, mas não segundo o conhecimento da palavra. Não é? Versículo 3. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a ignoraram, não é? E versículo 4. E esta é a conclusão que ele diz. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ele é o fim da lei. Vamos esquecer das leis. Acabou. Agora é uma nova aliança com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que creem. Para a nossa justificação em Deus. Ou seja, Deus quer maturidade, quer que a gente cresça em maturidade, em excelência para Ele. Ele deseja que a gente tenha uma vida estável, bem relacionada com Ele, dependente dEle, porque o mundo observa a sua igreja. O mundo observa a sua igreja. E famílias sabem que precisam mais, precisam de encontrar algo na vida, sabem que esse algo existe, não sabem bem o quê, para sarar o seio familiar, eles estão a olhar para nós também. E o futuro está a olhar para nós, para ver qual vai ser o nosso comportamento. E por isso importa que a gente cresça no Senhor. Que o Senhor aumente em nós é que a gente diminua em nós próprios, nossas opiniões, nossos valores. A gente cresça no Senhor Jesus. E tudo isso tem o seu início na cruz de Cristo. No dia em que você aceitou Jesus, lá na cruz do Senhor Jesus. E quando nos convertemos ao Senhor, vamos caminhando, vamos sendo preparados pelo Senhor para ser discípulos. O discipulado leva tempo, leva anos até. E nós vamos aprendendo com o Senhor, nós vamos, como nós fizemos há pouco, oramos aqui, vamos orando por outras pessoas, vamos orando conforme o Senhor nos guia em nossos corações, por situações. E, sobretudo, uma coisa que nós devemos orar é pelos nossos líderes, o líder da nossa nação, amém? O líder das nações. Oramos para quê? Para que eles sejam bons governantes? Também, mas principalmente para que eles, se não forem salvos, sejam salvos. Conheçam a verdade. Amém? Porque há muito líder aí ceguinho assim. Não vê nada das coisas do Senhor. É tudo pela lógica, né? Tudo pela massa cinzenta. E não se deixam guiar pelo Senhor. Isso precisa acontecer em nome de Jesus. Então nós, por exemplo, devemos orar, conforme a palavra de Deus nos instrui, pelos reis, nesse caso, os reis e os presidentes de hoje, os ministros de hoje, enfim, todos aqueles em autoridade, os juízes, não é? A força policial, a força militar. Temos que orar porque eles estão aqui, não sabem, mas de uma maneira são usados por Deus para garantir paz e segurança a si e a mim, nesta vida. Eles não sabem bem isso, mas é isso. É por isso que eles estão aqui, não é? Então, e que todos esses devemos orar para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Senhor. E aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para que não haja esses maus tratos, não é? Esses enganos mesmo da parte deles, em nome de Jesus. Então, esse conhecimento, o significado desse conhecimento vai muito além, como direi, do significado natural da palavra conhecimento. É conhecimento espiritual, é revelação pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, dá-nos outras coisas para vermos, não é? Por exemplo, Gideão venceu aquela batalha, não é? Com poucos homens, 300 homens. Mas venceu por quê? Porque foi guiado por Deus e ele obedeceu a Deus, ou não? Amém?
Deus dá-nos estratégias para as nossas vidas. E Deus não espera que um líder tome apenas decisões morais, decisões intelectuais, mas possa também sentir e tomar decisões espirituais, principalmente espirituais. E nós temos que orar que os nossos líderes, na verdade, venham a conhecer a verdade, dobrem o joelho ao Senhor Jesus e começam a liderar a nação a partir deste conhecimento da palavra, para que nos vá bem. Eu sei que não é fácil, mas vamos orar em nome de Jesus, porque nada é impossível para Deus. Porque se nós estivermos a orar nesta situação, pelos nossos líderes, etc., nós estamos, de uma maneira, a cumprir com parte da grande comissão que o Senhor Jesus nos deu antes de subir aos céus. Ele entregou a grande comissão. Ele não disse, quando ele entregou a grande comissão, ele não disse, ide e fazer convertidos. Ide e ganhar almas. Ele disse, ide e fazer discípulos. Diferente. Uma coisa é um convertido, outra coisa é discípulo. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Vamos ler, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, a palavra. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Esse amém não é Jesus que diz, esse amém é Mateus, o escritor. Pois amém, não é? Então nós temos que fazer discípulos. É por isso que uma igreja, para fazer discípulos, leva o seu tempo. Porque não depende só da vontade da igreja fazer discípulos, da vontade de cada um de nós. Queremos ser discípulos do Senhor, não é? É uma escolha que nós fazemos sabendo que é a vontade de Deus. Então, e tudo começa onde? Na cruz. Na cruz, a partir de você aceitar Jesus, você estar aos pés da cruz, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, sabendo que Ele morreu por si, etc, etc. Ali, a partir daquele momento, tudo começa, tudo é novidade de vida, não é? O que fica para trás deve ficar, não vamos carregar as coisas. O que ficou para trás. Amém? O exemplo que eu posso dar aqui é em Gênesis 12, versículos 1 e 2, Deus falou com Abrão só com um A. Abrão. Ele falou com ele lá no Iraque. Ele era iraquiano, né? Morava lá no Iraque. E o Senhor diz assim, ora o Senhor havia dito a Abrão, sai-te do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Nem sequer mostrou ainda. Eu vou te mostrar. Sai. Faz as malas, começa a andar, move-te. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Deus já começou a falar na vida desse homem. Abraão foi um pagão, ele adorava o sol e a lua, não é? Mas Deus viu aquele coração, Deus buscava alguém que o aceitasse, para que Deus pudesse entrar de novo na terra e pudesse operar o plano da salvação. Começou com um homem, passou por uma nação e terminou num homem, Jesus. Não é? E conseguiu. Glória a Deus, o plano do Senhor. Então, Deus pediu a Abraão uma coisa, em poucas palavras, que deixasse tudo para trás. Terra, país, família, casa, tudo. E que fosse para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Ele nem sabia para onde ele ia. Não é? E é exatamente isso que acontece. E aconteceu. Consigo e comigo na cruz. Aceitamos o Senhor Jesus. Amém? E chegamos ao fim de nós próprios, nem sequer sabendo o que Deus tinha para nós. Mas sentimos que devíamos aceitar, que fomos guiados para isso, aceitamos o Senhor. E passamos a confiar nele. E é na cruz também que nós admitimos que
Todos aqueles caminhos que outrora nós tínhamos vindo a vir, para esses caminhos fora, tudo isso eram caminhos errados e tinham de ficar para trás. Muitos ainda carregam, ainda querem carregar os caminhos errados com eles, depois de aceitar Jesus. Não é? Mas, à medida que nós formos andando com o Senhor, fiéis a Ele, ouvindo a Sua palavra, o Senhor vai nos moldando, amém? É como diz lá em Salmos, que a prata é derretida 7 vezes. Sempre quando a prata derrete, quando você derrete a prata, o lixo vem a de cima. Você limpa o lixo. Deixa solidificar. Depois derrete outra vez a prata. Lixo vem assim, você tira o lixo. Deixa solidificar 7 vezes, para que a prata seja minimamente pura. Limpa aquele lixo. Então, o Senhor vai nos limpando, amém? Vem aquele fogo, vem aquelas situações difíceis na vida, etc. O Senhor está conosco, Ele sabe o que está a fazer, mas é maneira de nos arrancar tudo aquilo que não deve estar em nós, que nos impede de crescermos nele, aquelas ideias, aqueles sofismas, etc., que nos travam, que travam o nosso crescimento no Senhor, e o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós admitimos, quando o aceitamos como Senhor e Salvador, já não queremos mais os nossos próprios caminhos. Então Ele vem fazendo a obra em nós. E também para dizer que a salvação em Cristo, o novo nascimento, quando a gente vem ao Senhor Jesus, e o Senhor se torna o Senhor das nossas vidas, isso não é uma declaração doutrinal, não é apenas uma coisa, uma boa ideia de doutrina, irmãos, doutrina. Não, isso é realidade. Isso acontece, não é? Mas não é apenas lindas palavras, sou muito religioso. Não, é realidade. Deus tem um encontro conosco, tem um propósito para as nossas vidas, é que Ele está conosco para que esse propósito seja cumprido. Amém? Em nome de Jesus. Então, Ele quer nos dar direção de vida. E é por isso que a graça de Deus em nossas vidas começa também a partir da cruz. Quando nós aceitamos o Senhor, e essa graça de Deus vai nos acompanhando vida fora, nesta vida já. E que a graça de Deus, nessa graça Deus faz o que você e eu não conseguimos fazer por nós próprios, muito menos por os próximos. Coisas que é difícil demais você e eu fazermos, o Senhor, na sua graça, a graça de Deus faz isso por nós. Amém? Ou seja, Deus, pela sua graça, dá-nos o que nós não merecemos. É favor não merecido de Deus. Ele dá-nos aquilo que nós não merecemos. Mas Deus, porque Ele nos ama, Ele se agrada dos seus filhos, apesar de tudo. E a sua graça está lá para nos ajudar. Como diz o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Estou a passar isto, estou a passar aquilo, estou a passar essas dificuldades todas, demónios e coisas e ataques e religiosos, apedrejarem-me e não sei o quê, não sei quanto, mas a tua graça me basta. É só me entender a graça de Deus. Não é? E nós devemos entender também. É Deus, na graça de Deus, oferecer uma aliança, um concerto, onde Ele faz todo o trabalho pesado por nós, que nós não conseguimos fazer para nós próprios. Ele faz o trabalho. E nós apenas temos que aceitar, receber pela fé e louvar o Senhor. Uau! Esse aqui é um paizinho. Ele cuida bem de nós, não é? Ele ama-nos. Existe graça de Deus para a salvação, mas também existe graça de Deus para crescimento. A imagem e semelhança do Senhor Jesus para o discipulado, para sermos discipulados pelo Senhor. Amém? Então, crescimento, eu estou falando em crescimento espiritual. Significa aprender a palavra, reconhecer o Senhor em nossas vidas, amém? E ter Deus como Deus verdadeiro, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais Deus em nossas vidas, porque assim nós vamos entendendo. Não é um Deus distante, é um Deus que se preocupa conosco, que nos ama, que nos quer bem e que nos quer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar, para que Ele possa fazer coisas em nossas vidas e nós possamos responder a Ele e sermos úteis.
Amém? A graça de Deus. Mas, para isso nós temos que obedecer. Ora, Abraão obedeceu parcialmente a Deus, porque o artista, quando saiu da terra dele, levou o pai com ele. Levou Ló, né, um familiar com ele. Quando ele devia ficar para trás, ele levou-os, não é? Com ele. E eu acredito que a razão para isso, a razão de Abraão ter feito isso foi muito simples. Porque Abraão estava habituado a viver debaixo da segurança do pai, porque o pai era uma pessoa rica. Então vou levar o meu paizinho comigo. Se as coisas não dão certo, eu tenho o meu paizinho que tem dinheiro que nos safa. Ou seja, ele cria a sua segurança, a sua maneira, não cria ainda, não confia bem esse Deus. Não sei se posso confiar mesmo nele. Não, espera aí, pezinho atrás. Não é? Mas nós podemos confiar fielmente em Deus, irmãos. Podemos. E assim, apesar de Deus tivesse dito lá na terra dele, diz que Abraão, eu quero ser o teu tudo. Abraão, eu quero ser o teu escudo, a tua segurança. Eu quero ser o teu providenciador. Eu vou-te providenciar o lar que tu precisas. Eu vou providenciar tudo quanto tu precisas. Eu vou ser o teu país. Vou-te levar para um outro país que será teu país. Não é? Eu sou a tua segurança. Mas Abraão ainda não estava a entender bem aquilo, ainda estava muito forte nas suas lógicas. Deixa-me levar o meu paizinho comigo, porque se houver algum problema, ele safa-me porque ele tem muito dinheiro. Enfim, a cruz faz isso mesmo, irmão. Ele separa-nos de tudo. Nós temos que passar a confiar no Senhor. Amém? A cruz remove as nossas culpas de nós, graças a Deus. Remove a nossa confiança no braço da carne. Remove a nossa dependência de nós próprios. Aleluia. Chama por uma posição em que Jesus é o Senhor em nossas vidas, amém? E é a pessoa mais importante de nossas vidas. E nós temos que aprender a viver assim. E quanto mais depressa aprendemos, mais sucesso nós vamos ter nessa vida. Deus vai pôr à prova tudo. Eu falo por mim. Deus vai pôr à prova tudo quanto nós confiamos em nossas vidas mais do que a Ele. Vai. Se você tem algo na sua vida que você confia mais nesse algo do que em Deus, Ele vai pôr à prova. Porque Ele quer que a gente confie nele acima de tudo. Amém? Então, eu chamo isso queimar pontes. Queimar pontes. É pôr a cruz em ação. Muitos anos atrás, Deus mandou-me queimar pontes. Para vir para uma nação que eu não conhecia. Dou graças a Deus que o Senhor me mandou para Portugal. Podia-me ter mandado para outro país pior, não? Mas vim, não conhecia ninguém. Cheguei, mas a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, ao aeroporto de Lisboa, estávamos no avião e disse, Senhor, e agora? Para onde é que eu vou? Norte, sul? Para onde, Senhor? O que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui um dia no aeroporto. Tenho que sair. Dinheiro também não é muito. Eu confio em Ti. Tenho que comprar leite para minhas crianças, alimentos para elas, não é? Tenho que ficar num sítio, eu não conheço ninguém. Foi assim, irmãos. Às vezes pensava na minha cabeça, mas eu estou louco ou quê? Eu tinha uma posição boa, num trabalho ótimo, de onde eu vim, não é? Posição muito boa. Era respeitado, tinha pessoas abaixo de mim. E agora estou aqui. É porque eu te amo, Senhor. É porque eu te amo. Eu quero te obedecer. Se é esse o preço que tenho que pagar, seja, vou confiar em Ti. Sabe, nós semana passada falámos de Elias, na sua festa de autopiedade. Sou eu que fiquei. Todos os outros deixaram, Senhor. Sou eu que estou aqui. Eu sou o único, Senhor. E Deus diz, tu aí, José. Calma. Tenho mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, que não beijaram a mão dessas imagens, dessas coisas.
Tenho mais 7.000, onde tu pensas que és o único, tenho mais 7.000. E assim Deus deu a entender, Elias, vai unge esse rei da Síria, unge Jeú, o rei de Israel, vai, porque o teu ministério está a chegar ao fim. Vai e unge aquele agricultor, Eliseu, para ser profeta no teu lugar. Foi o que nós falamos semana passada, né? Então vamos continuar agora a falar sobre isso. 1 de Reis 19, versículos 19 a 21. Assim ele partiu dali, ele, Elias, partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. Ou seja, tinha mais pessoas, cada um com 2 bois a puxar. Tinha 12 juntas de bois, a 12ª era dele, com 2 bois. Né? Que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª junta. E Elias passou por ele, lançou sobre ele o manto. Olha, assim é um sinal profético, né? Lançou sobre ele o manto. E ele deixou os bois, Eliseu, deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha que Elias não parou. Ele continuou, né? Correu atrás de Elias e disse, rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu te seguirei. E disse-lhe Elias, volta novamente, porquanto o que te tenho feito a ti. Vai rápido, faz o que tens a fazer, rápido. Não é? E Eliseu retornou novamente, tomou uma junta de bois, matou os 2 bois, ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, usou de lenha, e deu ao povo e eles comeram. O povo incluindo os pais. Então, ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a Elias. Ora, irmãos, se você for ler no livro de Tiago, você vai ver que Elias não era exatamente uma pessoa fácil de saturar. E Eliseu ministrou a Elias, aprendeu no discipulado, né? Teve que servir Elias, lavar os pés de Elias, fazer comida para Elias, carregar com a Bíblia, com as coisas de Elias, durante 10 anos. Quando depois veio aquele redemoinho, né, que levou Elias, vocês sabem da história. Durante 10 anos. Ora, por que Eliseu fez o que fez? Queimou os bois, matou os bois, cozinhou-os, deu ao povo, despediu-se do povo, dos seus pais e veio atrás. Ele queimou pontes. Assim como Abraão tinha que queimar pontes, deixar a parentela, deixar a sua terra e ir para uma terra que ele desconhecia, confiando em Deus, Eliseu teve que fazer o mesmo, teve que confiar em Deus, deixar a sua própria segurança de vida, etc., para trás, queimar todas essas coisas e seguir aquele homem que ele não conhecia, que era um homem difícil de saturar. Está lá em Tiago, o homem era... Sabe, um profeta não é exatamente a melhor pessoa de saturar. Sabia disso? A gente tem sim uma ideia dos profetas. Não é fácil. Porque o profeta não tem aquela coisa que nós temos hoje. Não vou dizer isso, senão vai ficar ofendido. Não vou dizer isso porque ele vai ficar magoado. O profeta fala mesmo. Olha, é assim. É o dedo, né? 5 mãos, 5 ministérios. Este é o profeta que aponta. É assim mesmo, fala. É esse tipo de pessoas que Deus chama para serem profetas. Porque às vezes têm que falar coisas duras. Eles não têm sentimento quase nisso. Eles falam e pronto. O profeta é assim, não é? Já os outros são diferentes. O apóstolo é diferente, o pastor é diferente, o evangelista, o mestre da palavra é diferente, etc. Mas Eliseu queimou os pontes, matou os animais, enfim. É como você e eu, quando chegamos na cruz, a cruz não apenas nos perdoou os nossos pecados, os nossos caminhos errados, etc., mas também nos separou da nossa velha maneira que não estávamos habituados a viver, nosso modus vivendi antigo. Separou-nos disso. Agora nós vamos entrar numa novidade de vida. Se é que o Senhor é mesmo em nossos corações o Senhor, se não, continuamos a fazer o que nós queremos. Mas se é verdade que nós estamos a ser sinceros que Deus é o Senhor, nós vamos a querer fazer cada vez mais a vontade dEle.
Amém? E coisas têm que ficar para trás. Queimar pontes. É verdade, irmãos. Eu queimei muitas pontes. Muitas pontes. Às vezes pensava, o que é que eu estou a fazer? Quando via meus filhos pequeninos. Chegando a dormir no chão. Eu comprei uma coisinha de gás pequenino assim. Gás, uma botija daqueles gás de camping, né? Para aquecer o leite das crianças, dormir num colchão no chão, nos 4, naquele colchão, um quartozinho. Ai, meu Deus, pronto. Não é? E lá estávamos nós a pregar o Evangelho. Lisboa, Alenquer, outros sítios onde o Senhor nos levava, não é? Pregar o Evangelho, sempre com os pequenos ao nosso lado. Enfim, aprendemos. O Senhor tirou-nos as nhanhas cá para fora. Ele foi-nos derretendo, né? Foi tirando o lixo. E ainda, se calhar, ainda há mais lixo para tirar, mas com o tempo o Senhor vai fazendo a obra, em nome de Jesus. Então, aprendi que na cruz, depois da cruz, ela vai produzir para mim uma família nova. Eu tenho a minha família de sangue, mas agora ela vai me dar uma outra família nova, que é os irmãos, a igreja, a congregação. É minha família espiritual. Dá-me uma nova família, não é? Como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 12, 46 a 50. Ora, vamos ler. Enquanto ele, Jesus, falava à multidão, eis que a sua mãe, está lá a sua mãe, não está? Eis que os seus irmãos, está lá os seus irmãos, estavam fora, desejando falar com ele. Ok, continuando. E então alguém lhe disse, eis que a tua mãe e teus irmãos e irmãs, estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? O Senhor respondeu e disse, e ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Anos atrás, fomos fazer uma campanha de evangelização em Santiago de Compostela. Pastor Juan, vocês lembram? Alguns de vocês lembram de Juan? Juanito, hombre! E fomos fazer lá uma campanha porque era a altura dos peregrinos chegarem a Compostela. Não sei, nós distribuímos panfletos em tudo quanto era carro, debaixo das portas, meu Deus, nas pessoas na rua. Eu lembro que eu ia com os papéis distribuídos pelas pessoas e cheguei lá um casal, umas pessoas assim idosos, que estavam sentados numa esplanada lá no café. Eu cheguei e perguntei, no meu portunhol, que eu não falo, né? Se podia dar uma escritura assim. Sim, claro. Eu dei-lhes os papéis, eles olharam para aquilo, eles disseram assim, tu és testigo de Jeová? Tu és testemunha de Jeová? Eu disse, não, eu sou cristiano. Não? Eu não digo que sou evangélico, eu sou cristiano. Sou cristão. E ele começou a debater, porque tinha lá essa escritura, vinha lá, em que eles diziam que Maria não tinha mais filhos além de Jesus, porque realmente o que diziam os irmãos de Jesus eram aqueles que faziam a obra de Jesus. Maria é imaculada, mas não, ela teve, no natural, mais filhos de José. Amém? E está lá na palavra de Deus. Mas nesse sentido de discipulado, de caminharmos com Deus, Jesus apontou para os discípulos e disse, olha a minha mãe e os meus irmãos. Essa é a minha família. Amém? Esses que fazem a minha vontade são a minha família. Para dizer que nós temos que permitir o discipulado do Senhor, aprender, dedicar-nos ao Senhor e à sua palavra, aprendermos a praticar a palavra em nossas vidas, não ser apenas ouvintes, para sermos seus discípulos, a fim de Ele nos poder usar, amém? Com eficácia para a sua obra. Então, irmãos,
Não é intenção de Deus, ao lermos essa passagem, que Deus quer destruir a família natural. Nada disso. A família natural é uma coisa. A família em Cristo é outra. Não é? Se a família natural toda está em Cristo, oh, glória a Deus, melhor ainda. Se não querem, olha. É porque eles não querem. Nós estamos aqui com Cristo, amém? E então temos que orar para que eles venham a Cristo. Porque a cruz une-nos. Quando nós aceitamos Jesus, lá aos pés da cruz, a cruz vai nos unir a Jesus e Jesus vai nos unir à sua família, à sua igreja. Amém? Ao seu corpo. Agora, e é ali na cruz que começa o nosso crescimento, o discipulado para nossas vidas. Começamos a entender como Deus nos orienta. Começamos a compreender um pouco mais aqui e ali, cada vez, o que é que Deus tem para nós no futuro. Começamos a entender essas coisas. Deus começa a impressionar em nossos espíritos aquilo que Ele espera de nós, etc, etc. Não é? Mas nosso amigo Abraão, não é Abraão, mas Abraão ainda não tinha feito aliança com Deus, já caminhava com Deus, mas, como eu disse, levou o pai, levou familiares, quando devia deixá-los para trás, e várias vezes tentou livrar-se a si próprio, usando o seu braço da carne, como os irmãos sabem, com o rei Abimeleque e outros. Viram aquela Sara bonita. Ei, mulher de Abraão. E o rei diz, ei lá, é uma moça linda, essa deve estar no meu harém, vai buscá-la. Ir buscá-la. Chegaram a Abraão, não, é minha irmã. Para safar a pele, não é? É minha irmã. Ele fez isso 2 vezes, o artista. Não é? E, enfim, com Ló foi a mesma coisa com as ovelhas. Enfim, olha. Depois, entretanto, o tempo foi passando, eles estavam lá na terra de Canaã. Abraão começou a ficar muito rico, Deus começou a abençoá-lo muito, a prosperar, como Deus lhe tinha prometido, que ele seria uma bênção, que seria muito abençoado, etc. E ele começou a ver, espera aí, eu estou a ficar velho, Sarita está a ficar velha, não temos herdeiro? Como é? Se a gente morre, quem é que? Quem vai ficar com tudo isso é o capataz. Nem sequer é família. Ó Sara, o que é que vamos fazer? Pá, tu és estéril, pá. Não é? E Sarita diz, olha, Abraão, eu tenho aqui uma escrava Agar, que é Miss Egito. Olha, deita-te com ela. Porque o filho vai nascer na minha tenda, vai ser como se fosse meu filho. E vai ser o nosso herdeiro. Né? Abraão esfregou as mãos contente, ou não? Foi e deitou-se com Agar. E resultou num rapaz, um filho, Ismael, pai dos árabes. A dor de cabeça que ele nos criou. E nasceu Ismael. Deus nunca tinha dito, olha, deita com Agar, com a escrava. Nada disso. Deus disse, eu vou te dar a promessa. Até que um dia caiu a ficha. Houve o que houve. Tiveram que mandar Agar embora. Ismael, mas mesmo assim Deus protegeu-os. Amém? Guiou-os. E foram também o resultado deles foi grandes nações, não é? Como nós vemos hoje. Os ismaelitas, não é? Os filhos de Ismael. Ok. E Abraão continuou. Até que Deus conversou com ele e disse que, olha, a promessa vem de Sara. Mas já estou a deixar o tempo passar até vocês chegarem ao ponto que vocês, na vossa força, não conseguem mais ter relações, nem nada disso. E Sara, uma noite, olha, Abraão e Sara, uma noite vou tocar em vocês vão ficar tão empolgantes, não é? E o resultado vai ser a promessa, o vosso filho, não é? Sarita estava a ouvir a conversa atrás da tenda lá, ouviu a conversa, começou a rir. E o filho o nome dele será Isaac, porque Deus viu Sara a rir, a sorrir. Como é que vai ser eu com essa idade, né? Mas não foi na força deles,
Foi na força do Senhor. E tiveram o seu herdeiro Isaac. Ainda por cima Deus diz, agora dá-me o Isaac. A idade de 16 a 18 anos de idade, o moço. Deus diz, agora dá-me Isaac, sacrifica-o. Lá naquele Monte Moriá, sacrifica-o para mim. Abraão, como já tinha caído a ficha, estava a ver como é que Deus opera. Estava a entender a maneira de agir de Deus. Pegou nele, foi lá e já ia perceber, sei que vou matar e eu mato mesmo porque eu sou obediente e Deus vai ressuscitá-lo. Não é? Eu vou voltar, vou descer esse monte outra vez para os nossos empregados lá embaixo com meu filho, vivo. Ele foi. E sabem a história, não é? O que aconteceu. Muito bem. Por quê? Porque caiu na ficha de como Deus age. Nós temos que entender como Deus age em nossas vidas. Como é que eu posso conhecer uma pessoa, posso conhecer a sua maneira de agir, se eu não andar com ele? Se eu não ter comunhão com ele? Não é só orar, Pai, assim, dar ordens. Não. Caminhar com ele, ter relacionamento com ele. Pai, o que é que tu achas dessa situação? O que é que tu achas aqui? Como é que eu devo ser? Qual é a tua opinião nisso, Pai? Ter um relacionamento com o Senhor. E vai-nos cair a ficha, nós vamos entender como Deus age. Não é? Para muitos vai parecer loucura. Vocês estão doidos. Porque estão ceguinhos. Esses assim, estão ceguinhos. Eles não veem, não entendem aquilo que você já entendeu da parte de Deus. E vêm agir da forma como nós agimos por instruções dele, do Senhor. E eles dizem que nós somos loucos. Porque eles são cegos. Não veem. Não é? Então, irmãos, devemos crescer no Senhor, aprender dele. Aqui e ali devemos corrigir os nossos rumos. Sabe, uma nave espacial, quando tem um rumo certo, lá o piloto que vai dirigir a nave, de vez em quando, puxa a nave, pau, 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 porque ela vai se desviando da rota, ele puxa outra vez a nave para a rota. Passado não sei quantos mil quilómetros, ele está um bocadinho fora, uns centímetros fora, ele puxa outra vez para a rota. Assim Deus faz conosco. Nós começamos a andar por um caminho que não é nosso, que não é Ele que tem para nós, e fazemos a nossa maneira, entramos em loucuras e coisas, e Deus quer nos puxar, mas nós não ouvimos, nós insistimos na nossa maneira, e depois à frente é desastre, não é? E Ele quer, não, vem para a rota certa, vem para o rumo certo, vem para o caminho certo. E assim vai fazendo em nossas vidas, nós vamos caminhando com Ele, vamos aprendendo dele, porque Deus quer nos abençoar. E há bênçãos na vida do crente que são condicionais, ou não? Se formos obedientes, Ele vai fazer, não é? Ele vai abençoar. E isso não é porque, desculpe o termo que vou dizer, não é porque, como muitos dizem, que Deus é Deus forreta. Deus não é forreta. Mas Deus quer dar bênção a pessoas que sabem gerir bem essa bênção, que não vão estragar, não vão esbanjar o que Deus deu com tanto amor, não é? É como nós não damos certas coisas aos nossos filhos, por mais que os amamos, não é? E não vamos dar, porque sabemos que eles não têm a idade, não têm a maturidade ainda para usar aquele muito dinheiro, ou sei lá, não é? Olha, filho, quantos anos tens? Tenho 10 anos, pai. Olha, está aqui as chaves do carro, vai dar uma volta. Você não faz isso, não é? Deus também faz isso conosco. Se a gente não cresce, Ele vai com cuidado conosco. Ele não quer que a gente tenha acidentes, não é? Então Ele vai nos guiando. E todas essas bênçãos que Ele tem para nós fluem a partir da cruz. Porque foi a partir da cruz que nós tornamos família com Ele, não é? Flui a partir da cruz, através da cruz. Vamos conhecendo o Senhor, vamos caminhando com Ele. Vamos entender, na verdade, que os seus pensamentos são mais altos que os meus, que eu preciso estar atento, ouvir o que Ele diz, não é? E eu tenho que me manter debaixo da graça de Deus, porque o Senhor derrama graça para a minha vida, para que me vá bem em todas as coisas. Então, queridos, tudo isso nós aprendemos da palavra de Deus pela revelação do Espírito, não é? A palavra de Deus e a revelação do Espírito. Uma coisa interessante que eu estava lendo outro dia.
Estou a fazer um estudo pessoal para mim. E com essa coisa da inteligência artificial, é um bocadinho assustador isso, mas pronto. Então o que é que eles fizeram, biblicistas? Pegaram naqueles pergaminhos, com a carta de Jeremias, com a carta de Isaías, com outras coisas mais, pegaram nos pergaminhos e, através da inteligência artificial, estudaram o ADN, ou DNA, como você quiser, daquelas peles, daqueles pergaminhos. E eles chegaram à conclusão que realmente os anos em que aqueles animais que deram aqueles pergaminhos, a pele, né? Aqueles pergaminhos, viveram na época em que a palavra foi escrita. E mais, alguns pergaminhos, esses animais eram, por exemplo, filhos de outros animais em outros pergaminhos. Ou seja, eram do mesmo rebanho. Não é? E foi tremendo. Então, eles continuaram a estudar, sabendo que, através dos séculos, a palavra foi sendo traduzida, o Septuaginto, né? para o grego, etc. Tem havido traduções, tem havido assim, e aqui e ali houve falhas nas traduções. Irmãos, então eles descobriram que a palavra mais original, digamos assim, os pergaminhos da palavra de Deus original, estão na Etiópia. Porque os escribas etíopes escreveram aquilo tudo, todos esses livros, casando com Isaías, Jeremias, etc., tudo isso, os poemas, os salmos, os provérbios, tudo isso eles têm lá ainda no original. E não houve cá traduções. Está na Etiópia, irmãos. Muita coisa bate certo, mas aqui e ali dá outras revelações que essa palavra que eu conheci não dá. Porque através dos anos, com as traduções, a palavra de Deus foi perdendo valor. Sabia disso? De certo modo, essas pessoas foram mudando as traduções, foram nos enganando. Alô? Então, há um homem que ama o Senhor, Mel Gibson, lá nos Estados Unidos, que fez aquele filme de Cristo, A Paixão de Cristo. Ele está a fazer 2 filmes, segundo a Bíblia Etíope. Está a fazer 2 filmes. E vai sair para o ano que vem, por altura da Páscoa, o primeiro, por a altura de Pentecostes, o segundo. Eu estou para ver esses filmes, se Deus me guardar até lá. Em nome de Jesus. Que ele diz que é fantástico. Uma coisa... A gente entende melhor a palavra, segundo aquelas escritas. Amém? Nada que seja mal, mas aqui e ali há falta de coisas, de informação. Digo isso para dizer que a palavra de Deus é o nosso pão diário. Eu preciso da palavra de Deus. Mesmo que aqui e ali, para as traduções, não sei qual é a tradução que você usa, eu tenho muito cuidado com as traduções, aquilo que eu leio. Não é? Aqui e ali perde valor. Perde informação por causa da tradução, da linguagem moderna e não sei o quê, não sei o quê. Há valores, hábitos e costumes antigos que deixam de ser passados na linguagem moderna, não é? E nós perdemos coisas. Mas nem por isso a palavra de Deus deixa de ser o pão diário. Nós devemos ler a palavra de Deus, sim ou sim? Devemos estar em contato com o Senhor, amém? A palavra do Senhor. Não importa quantos anos nós temos andado com o Senhor, temos seguido o Senhor. Eu sei uma coisa, nessa vida nós jamais alcançaremos o auge da maturidade, a plenitude de maturidade em Cristo, nessa vida. Não vamos lá. Começamos, como diz Paulo, já partimos, não é? Já partimos, mas chegar lá, vamos ver. Nessa vida nós continuamos sempre a amadurecer, a melhorar, a ser cada vez mais iguais a Cristo, cada vez menos iguais a nós próprios. E mesmo se nós vivêssemos 130 anos ou 230 anos, durante todo esse, tinha de haver mudança em nós. A palavra de Deus é infinita, não é? Tinha que haver mudança em nós e nós teríamos que continuar a amadurecer. Razão porque nós nunca devemos abandonar a palavra. A palavra do Senhor é o nosso norte, que nos mostra o norte. Amém?
caminho que nós devemos seguir. E cuidado com as traduções. Há muita tradução ali, meu Deus. Há Bíblias que já não têm alguns versículos. A Bíblia já não tem. Vários na Bíblia. Eles saltam, versículo 21, salta, por exemplo, para o 24 ou para o 23, não tem lá o 22. A gente lê e nem nota, não é? Nem nota, estamos a ler a Bíblia. Não, cuidado, amados. Nunca nos devemos afastar da palavra ou da cruz do Senhor Jesus, porque a cruz não é uma mera mensagem que se divulga, que se tem divulgado. Ela é vida para nós. Ela representa vida com abundância em Cristo. Foi na cruz que Ele pagou e é na cruz que nós começamos a viver com Ele, com Jesus, amém? Em confiança. O Senhor Jesus não morreu apenas para um dia levar para o céu aqueles que o aceitarem, crerem que Ele morreu por eles na cruz. Não. Ele morreu na cruz para nós um dia podermos ser seus discípulos e ensinarmos a outros a cumprir aquilo que Ele nos mandou cumprir, obedecer. Para que a sua igreja, irmão, nós temos uma família em Cristo vasta, muito vasta. Ainda esta manhã eu estava a evangelizar uma amiga em Colônia, na Alemanha. Estava lá a falar do Senhor por WhatsApp. Ainda falo um bocadinho da mão. E estive a evangelizá-la. Ela conhecia assim umas coisas. Sabe, essa Europa está a ficar cada vez menos de Deus. Não interessa a Deus, não interessa para nada. E eu disse, olha, então isso já começou quinta-feira passada. Evangelizar. Esta manhã mandei mais escrituras e podemos a falar, não é? Então ela descobriu uma igreja perto de casa. O culto era ao meio-dia, perto de casa. Ele ia lá e ia levar também um jovem brasileiro, não é? Muito religioso, que queria conhecer Jesus. Então, lá foram para esse culto. Ela disse que gostou muito, mas que domingo seguinte ia lá outra vez, porque agora iam aclarar as ideias, não é? E eu oro para que as ideias sejam mesmo claras da parte do Senhor, claras do Senhor, e que eles possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo em nós. Nunca nos afastemos da palavra, nunca nos afastemos do Senhor e da sua cruz. Vamos viver sempre com o Senhor. Amém? Ele quer que a gente seja semelhante a Ele. Ele quer confiar-nos a unção. Ele quer confiar-nos a sua palavra, a sua mensagem, para nós levarmos a outros, sermos usados na unção, para mostrar, Senhor, sinais e maravilhas, a fim de despertar os corações das pessoas que têm o coração endurecido, para ver que o Senhor é Senhor. E além dele não há outro. Amém? E que Ele é poderoso ainda hoje. E Ele quer fazer sinais e maravilhas ainda hoje. Então, vamos continuar assim. E tudo isto que Deus quer fazer em nós, Ele faz pela sua graça. Pelo seu favor em nossas vidas. Quer seja para a nossa salvação, quer seja para o nosso crescimento espiritual, nosso discipulado nele. Ele quer nos preparar para sermos eficazes na obra, no avanço do seu reino, etc. Amém? E por isso, meus queridos, mantenham-se sempre a operar com Ele, por Ele, através da cruz e da palavra. Que o Espírito Santo é convosco. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Paizinho, pela tua palavra.